Queria convidar a igreja para abrir em Colossenses 3. Livro de Colossenses. Do 1 ao 17. Ótimo. Obrigado. Vai ficar melhor agora. Capítulo 3 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizestes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Santo é o teu nome, Deus, ainda, Senhor Deus, falando contigo, Pai. Ainda, Senhor Deus, dirigindo, Senhor Deus, a nossa palavra a Ti. Vem, Senhor Deus, Pai Celestial, e manifesta a Tua glória. Vem com Tua presença, Senhor Deus. Fala aos nossos corações. Senhor Deus, nós damos liberdade aqui, Senhor Deus, ao Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar, Senhor Deus, falando aos corações. Abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Senhor Deus, nos dá uma visão, Senhor Deus, espiritual. Senhor Deus, das coisas que são de cima. Senhor Deus, muito além das coisas que são da terra. Faz isso, Pai, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um capítulo que contém muitos ensinamentos. Capítulo 3, do 1 ao 17, nós teríamos muito o que dizer e daria uma conferência
de 3 dias ou mais. Mas o propósito aqui não é ser exaustivo, até porque nós não temos todo o tempo que nós teríamos em uma conferência. Mas eu queria deixar aqui para a igreja, no mínimo, 2 princípios. Apenas 2. Essa é a minha ambição santa essa noite, é deixar 2 coisas no seu coração, 2 verdades que têm me abençoado, e eu queria compartilhar com a igreja. E o capítulo 3 de Colossenses, ele foi escolhido para ser o nosso mote. Nós vamos refletir em cima desse capítulo, não integralmente, mas se você for perceber e ler de uma forma assim, alto nível, geral, você vai perceber que ele fala sobre o que você era e o que você é. Ou seja, o que você foi e o que você deve ser. Ele fala sobre o homem velho e ele fala sobre o homem novo. É noite de Santa Ceia e a gente, quando vai para Coríntios 1, capítulo 11, Paulo explica e ele repete o que Jesus disse para os discípulos, só que ele não fala apenas sobre a Santa Ceia, sobre o pão, sobre o vinho. Lá no 28, versículo 28, ele fala sobre a importância da gente examinar a nós mesmos. A gente olhar para dentro. E essa é uma noite para você, para mim, para todos aqui, para você que está em casa, mas da sua casa faz um altar, faz um templo. E aqui no templo, em comunhão, se faz uma casa. Você já percebeu isso? A glória do Senhor é assim. Ele transforma o templo numa casa e uma casa no templo. Você já percebeu isso? Aqui é uma reunião um pouco mais formal do que a gente faria num pequeno grupo, onde um anfitrião recebe os irmãos na sua casa, na sala, na varanda. Aqui é uma reunião um pouco mais formal, embora não tão formal quanto em outras igrejas mais tradicionais. Mas aqui nós estamos organizados em um formato tradicional de igreja. Existe uma leve condição de você tentar, ou sem querer, levar esse momento como um momento simplesmente tradicional, um momento simplesmente religioso. Mas se você chegou aqui tendo o Senhor, tendo a verdade de buscar o Senhor de todo o teu coração, na tua mente, no teu coração, na tua alma, esse lugar que é um templo, ele começa a virar uma casa. E o Senhor nos visita como nós somos visitados em casa, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. E o Senhor senta conosco nessa mesa, essa mesa que está posta aqui, na qual nós servimos a Santa Ceia mensalmente. Mas nós sentimos, quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, nós começamos a sentir uma comunhão como se nós estivéssemos sentados à mesa com o Senhor. Quem sente isso quando está adorando, quando está orando? Quando você veio para buscar o Senhor de verdade. Você não veio para mais um culto de domingo, ou mais um culto de quarta, de oração ou de Santa Ceia. Você veio para buscar o Senhor. Você veio com o coração temente a Deus, entendendo que você vai ver os irmãos, você vai falar com os irmãos, vai falar com seus melhores amigos, você vai estar em um lugar
agradável, mas sobretudo você vai ver o Senhor, você vai ver o Rei. E é nesse momento que o templo vira uma casa. É quando o Senhor entende que você está o buscando de todo o coração, de toda a alma. E simbolicamente, espiritualmente, se põe uma mesa e você senta juntamente com o Senhor. Esses dias eu conheci um profeta de Deus, um profeta de oração. E quase todas, isso pregações, tá? Ele não é daqui. E quase todas as pregações que ele faz algo simbólico. Ele diz: meu irmão, traga para mim 3 cadeiras. E aí ele coloca 3 cadeiras aqui na frente. Aí agora traz para mim uma 4ª cadeira. E aí ele senta nessa 4ª cadeira. E ele diz que as 3 cadeiras é para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Ele meio que simboliza e materializa ali, nos dá a noção de que o Senhor está presente. Ele diz assim, em casa, todos os dias pela manhã, no café da manhã, eu puxo a minha cadeira, a da minha esposa, e eu puxo 3 cadeiras também. E eu falo com o Senhor ali. Eu entendo que o Senhor está ali. E ele fala em atitude de adoração, uma convicção tão grande, meus irmãos, e ele senta naquela 4ª cadeira e fala com o Pai, fala com o Filho, fala com o Espírito Santo. Isso me lembra a Santa Ceia do Senhor, quando o Senhor senta conosco à mesa, porque mesa é lugar de comunhão, é lugar de intimidade. É quando o Senhor nos faz cruzar a linha da religiosidade, o campo da religiosidade, e entrar no campo da intimidade. Porque o Evangelho não é um conjunto de coisas que eu devo fazer e que não devo fazer. Embora no capítulo 3 de Colossenses você perceba muitas coisas que você não deve fazer e coisas que você deve fazer. Nesses últimos 2 anos eu tenho feito um exercício nas minhas Bíblias. As coisas boas que eu devo fazer eu estou sublinhando de azul. As coisas ruins eu estou sublinhando de vermelho. Então tudo que é mal, ruim, eu estou sublinhando de vermelho. Tudo que é bom, eu estou sublinhando de azul. E eu estou tentando fazer isso. E o capítulo 3 é assim, ele começa azul, depois ele fica vermelho, depois ele fica azul de novo. Por quê? Porque ele começa com o que eu devo fazer. E ele diz, olha, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas que são de cima. As coisas que são de cima e não as da terra. Aí depois ele começa a falar coisas que nós não devemos fazer. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele fala sobre fornicação, impureza, afeição desordenada, ou em outras versões, paixão. Vil concupiscência, avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vermelho, mal, o que eu não devo fazer. E aí ele continua, despojai-vos também de tudo da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E aí, tantas vezes nos nossos lares ainda a ira, ainda há muitas discussões. Quantas vezes no nosso ambiente de trabalho há maledicência, pessoas falando contra outras pessoas. Quantas vezes na própria igreja há maledicência. 9, não mentais uns aos outros. E existe a teoria, né, que as pessoas não... Existe a mentira branca, né, onde é uma mentira para o bem. E dizem que as pessoas mentem. Diz que 90% das pessoas que usam as redes sociais, elas postam coisas que não são verdades.
90% do conteúdo que está ali nas redes sociais, de relacionamento, né? Essas redes que trabalham um relacionamento, como Facebook, Instagram, a maioria não é verdade. A maquiagem, alguns forjam uma certa felicidade, que não é realidade dos fatos da vida. Mentira. O versículo 9 fala sobre mentira, e na minha Bíblia é sublinhado de vermelho, porque é o que eu não devo fazer. Mas depois fica tudo azul de novo, e ele diz que nós devemos nos vestir do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E ele diz que diante de Cristo não há diferença de raça, de tribo. Ele diz que Cristo é tudo em todos. E aí ele diz que algo novo deve acontecer na nossa vida, ou nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E aí o 14 vem com algo sublime, que é o amor. Ele diz, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Depois de tudo isso, ele diz, a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Meus irmãos, tudo isso de azul, se você fizer o mesmo exercício, não só de sublinhar na sua Bíblia, mas de sublinhar no seu coração e colocar em prática tudo isso que está aqui, certamente, consequentemente, o 14 e o 15 será uma verdade na tua vida. Porque essa paz, a paz de Deus, que o mundo não conhece, ela vem a partir de uma prática da palavra, de uma prática da vontade de Deus, de uma obediência sincera a Deus. Tudo isso que eu falei até agora ainda não é as duas coisas que eu queria deixar aqui essa noite. Porque essas duas coisas são pontos que podem apontar para outras coisas. E aí eu vou para a primeira coisa que eu queria colocar para você nessa noite. Falamos de coisas ruins e de coisas boas, do que está sublinhado de vermelho e o que está sublinhado de azul. E eu queria fazer um paralelo com o batismo. E a maioria aqui teve experiência com batismo, muitos aqui já fizeram aula de batismo, muitos aqui a maioria aqui já desceu nas águas. E o que é que significa o batismo? É uma confissão pública de fé, mas o que é esse ato simbólico do batismo? É o quê? É a morte do velho homem. Para um novo homem, glória a Deus, parabéns para as duas irmãs que elas complementaram a ideia, irmã Beatriz e irmã Manu, parabéns. Quando eu entro nas águas, e eu mergulho nas águas, simboliza a morte. Quando você emerge, quando você sai, quando você chega das águas, simbolizam a ressurreição, um novo homem. O velho homem morrendo, o novo homem surgindo. E esse capítulo fala sobre isso. Ele fala sobre mortificar algumas coisas e nos revestirmos de outras coisas. Agora, o que eu queria deixar com você essa noite? É porque muitos acham que evangelho é deixar de fazer algo. Quem não já viu pessoas que acham que é isso, né? A lei dos crentes, né? Alguns acham a lei dos crentes. Ele faz parte da lei dos crentes, agora ele não bebe, agora ele não veste isso, agora ele não faz aquilo. Então é um conjunto de leis que dizem o que eu não devo fazer.
Agora, trazendo aqui para a simbologia do batismo, é como se as pessoas pensassem que batismo era só mergulhar. Aí vamos pegar a ideia da irmã Beatriz e a irmã Manu. Não é só um e não é só outro, são os dois. Porque não é só mergulhar, é ressurgir. Não é só morrer, é ressuscitar. Não é só deixar o velho homem, é se revestir do novo homem. Não é só deixar de fazer alguma coisa, é fazer o que o Senhor te chama para fazer. O que muitos pecam ou erram é imaginar que o evangelho é só deixar de fazer, é só não fazer, é só não pecar. Se você praticamente não pecar, você ainda não está fazendo a vontade plena e integral do Senhor. Porque o Senhor tem coisas maravilhosas para você. E essa parte de azul que está em Colossenses, e as partes e os versículos de azul, que se a partir de agora você usar essa simbologia de vermelho e azul, tudo que tiver de azul, se você fizer, você vai perceber que existe algo maravilhoso na tua vida. Você vai viver essa paz que está descrita aqui no versículo 15, a paz de Deus, para a qual também foste chamados, em um corpo, dominando em o teu coração. Você só atinge esse ponto de paz quando você começa a exercitar aquilo que está em azul. Você só começa a viver esse ponto de paz quando você não somente morre em Deus, mas você ressuscita no Senhor. Não somente o velho homem vai embora, mas também o novo homem está na sua vida. Você se reveste daquilo que é novo, começa a fazer aquilo que é novo. Porque se você for lá para o jardim do Éden, for lá para Gênesis, você vai perceber que o Senhor deixou um jardim lindo, algo perfeito para o homem. E quantas árvores tinham lá, e quantos frutos ele podia comer. Quantos frutos de azul, aquilo que ele poderia e deveria fazer. Mas Satanás, o diabo, ele disse, olha aqui, essa árvore aqui, aquilo que está sublinhado de vermelho. Se você fizer, isso não vai acontecer contigo. Aí começa a distorcer a palavra. E começa a trazer uma visão da terra. O Senhor te dá uma visão do céu. Te dá uma mente do céu, um coração do céu. E o diabo vem e tenta lhe trazer para a terra uma visão da terra, uma visão pequena. Não é à toa que ele é a serpente, porque ele é baixo, ele é rasteiro. Mas o Senhor não, ele te chama e me chama para buscar as coisas que são do alto, lá de cima, não é aqui de baixo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima. O diabo conseguiu que o homem e a mulher buscasse justamente aquilo que ele não podia fazer. Se você fosse comparar com Colossenses 3, nós lemos 17 versículos, era como se tudo aqui tivesse de azul, e talvez só a letra P, de portanto, do versículo 1, tivesse vermelho. Porque eram muitos frutos naquele jardim. Mas Satanás levou o homem a comer do fruto proibido. Porque o Senhor, ele quer ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade para mim. E o diabo não, como diz a palavra, em João, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas não se engane, é igual ao banco, sabe, instituição financeira? Tudo que está de letra grande é aquilo que ele quer que você faça. E tudo que está de letra pequena, ele quer que você não faça.
e não vejo. Só que tudo que está de letra grande é que vai dar um retorno financeiro para o banco e vai deixar você endividado. Aquele empréstimo, aquela coisa. E aquelas letras pequenas, geralmente ele não quer que você leia. Ou é porque ele quer esconder, porque ainda é uma vantagem para ele, ou ele sabe o que é vantagem para você, como a história do cheque TB, que o meu amigo Célio, quando a gente trabalhava junto há muito tempo, olha, eu recebo num banco e transfiro para outro, eu não pago taxa. Existe um cheque chamado cheque TB, você conhece? Não. Eu uso esse cheque e eu consigo transferir de banco sem pagar aquela taxa que os bancos dizem. Onde é que está isso? Está escondido. Eu quero lhe dizer que o Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas isso não está em letras grandes. Aqui no mundo, isso está em letras pequenas. E a propaganda de cerveja, ela vai colocar aquela coisa maravilhosa para os homens. Que todos os amigos, tudo legal, todas, sabe aquela glória para os homens, aquela felicidade. Mas a realidade, aqui essa é a expectativa, e a realidade? Os homens se acabando. Hoje mesmo eu fui à rua, fui aqui, essa rua, andei até outro lado aqui. Encontrei 2 homens na calçada, bebendo, sem blusa. Tem um homem aqui que está tão escravo da bebida que ele não consegue andar de pé. Essa é a realidade, que está em letras pequenas aqui no mundo. Então não se engane, é invertido. O que o diabo quer que você faça, ele coloca de letras grandes. É invertido. Sabe, eu estava conversando com a Juliene e a gente estava compartilhando umas verdades. E é interessante, né? Aquele que é do mundo, ele pode estar em um momento de paz, mas o interior é tempestade. Mas aquele que é de Deus, ele pode estar na tempestade, mas o interior é paz. Voltando ao princípio. Meus irmãos, o evangelho não é só morrer. O evangelho não é só deixar de fazer. O evangelho não é só não fazer aquilo que está de vermelho. O evangelho é, sobretudo, executar tudo aquilo que está de azul. É fazer a vontade de Deus, é se revestir do novo homem. Quando você fizer o ciclo completo, não somente deixar de fazer. Um dia alguém disse, deixar de beber, não fazer, não ir a clube, não ir a festa, isso aí o meu papagaio também não faz. Alguém já disse isso. Porque o evangelho não é só deixar de fazer, e mesmo você não deixando de fazer, isso não vai te fazer um homem excelente, integral em Deus. Mas quando você começa a fazer aquilo que o Senhor te diz para fazer, aquilo que o Senhor te recomenda fazer, assim quando você se reveste desse novo homem e começa a exercitar isso que está na tua palavra, você vai viver isso que o Senhor prometeu para você. Você vai viver o que está aqui no 15, a paz de Deus vai estar reinando no teu coração, a paz de Deus vai estar reinando na tua família, a paz de Deus vai estar reinando onde você trabalha, a paz de Deus vai estar reinando na nação, porque a palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Essa é a primeira verdade que eu queria deixar para você. E eu queria que você, por gentileza, fosse para Mateus 16, de 21 a 26. Mateus 16, de 21 a 26. Diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Você pode repetir comigo: ser morto. Mas não para por aí. E ressuscitar ao terceiro dia. Ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. É o ciclo completo. O Senhor não quer somente a morte, Ele quer de ti a ressurreição. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti.
De modo nenhum te acontecerá isso. E começa Pedro com a visão da terra. Começa Pedro com aquilo que Satanás faz com a nossa vida. Ele quer nos trazer para uma visão da terra. E Jesus vem e diz: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, ele, Jesus: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Compreensão espiritual. Sabe, você pode fazer todas as graduações, todas as faculdades, você pode ler todos os livros das universidades, das bibliotecas, mas o que você vai adquirir ali é a compreensão das coisas da terra. Você vai aprender ali, vai adquirir ali o conhecimento das coisas da terra. Atualmente, as tecnologias de inteligência artificial, elas começam a consumir todos os textos que existem na terra. E consumindo todos os textos que existem na terra, elas adquirem uma certa inteligência chamada inteligência artificial. A partir daí eu começo a perguntar alguma coisa para ela, me responde essa coisa. E hoje, a IA, que é a inteligência artificial, ela consegue responder questões que médicos responderiam, advogados responderiam, analistas de sistemas responderiam. Por quê? Porque ela aprendeu todas as coisas da terra. Mas por mais que o homem alimente toda uma solução de inteligência artificial, nunca ela vai ter o conhecimento do céu. Nunca ela vai ter o conhecimento e vai fazer um download das coisas que tem do céu. Nunca ela vai ter uma revelação da verdade que vem, que desce do trono de Deus como aquele rio que desce do trono de Deus. Sabe quem recebe essa revelação, meu irmão? Sou eu e é você. É aquele. Sabe qual é a nossa conexão? Irmão Eugênio vai lembrar, talvez, pastor Timóteo, quem teve um computador, pastor Walter, desculpa, pastor, não estou falando de idade, estou falando de quem teve um computador e às vezes aquela internet que faz um barulhinho, não é não, irmão Eugênio? De escada, tinha um barulhinho, acho que talvez o Bigzinho vai lembrar, tu lembra o Big? Sabe, alguns que começavam a usar a internet a partir de meia-noite porque só pagavam pulso, porque telefone também era caro, mas para você acessar esse conhecimento que estava agora nos arquivos digitais, você entrava num negócio chamado web, www, chamado internet, e aí você começava a acessar um conhecimento que não tinha fim. Sabe, o Senhor nos dá agora um conhecimento do céu. A cada vez que você acessa um site, uma coisa, há um download de algo que está lá no computador, para o seu computador, para o seu dispositivo. Cada vez que você ora, há um download do céu para você. Por mais que a inteligência artificial ela tente adivinhar as coisas, saber das coisas, mas somente Daniel, que orava 3 vezes ao dia, somente em espírito, ele recebeu um download do céu e recebeu uma profecia apocalíptica. Naquela época, coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer, foram escritas no livro de Daniel. Sabe? Ler a palavra é importantíssimo. Mas a oração, ela apoia a palavra. Então não somente ore. Não somente lê a palavra, ore. Quando você ora e lê a palavra, o Senhor te faz entender isso que está aqui. A palavra verdadeira de Deus, ela salta aos teus olhos. E muitas vezes em oração, depois de você ter lido a palavra, o Senhor te faz entender aquilo que você leu. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, eu vou para o céu, mas eu vou deixar o Espírito, e o Espírito te guiar a toda a verdade. Ele falará aquilo que eu tenho falado, ele vai reforçar aquilo.
quando é que o Espírito fala comigo? Ele pode falar comigo toda hora, mas em oração, você consegue fazer download do céu. Você não precisa se conectar por 4G, por 5G. Os irmãos estão conectados conosco, cada um na sua casa, usando a internet, usando operadoras de internet. Mas o que é mais importante do que as operadoras de internet são os dois joelhos no chão. Essa conexão existe muito antes de existir uma internet, muito antes de existir uma rede, muito antes de existir eletricidade. Aqueles homens, esses profetas que escreveram isso, eles descobriram como acessar o céu, como receber download do céu. E hoje, meus irmãos, eu vim dizer à igreja, nós precisamos aprender a acessar o céu, a receber download do céu. Isso tudo porque Pedro, ele teve a visão da terra. Satanás quis entregar essa visão e Jesus teve uma visão do céu. Ele disse, para trás de mim, Satanás, que serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quantas pessoas nos dão conselhos? Quantos conselhos que nós recebemos da mídia, da TV, de músicas, de pessoas que não compreendem as coisas dos céus, pessoas que só compreendem as coisas da terra. Quantos de nós damos ouvidos a essas pessoas que só compreendem as coisas da terra? Está na hora da gente adquirir conhecimento do céu, visão do céu, discernimento espiritual. E isso só adquire em oração. Quando o Senhor vai te permitindo fazer downloads. Muitas vezes as verdades vêm assim como um download. Baixa muita verdade em momentos de oração. E aí você começa a perceber e a palavra fica viva. A sua vida fica mais viva. A cesta fica viva. O pastor Timóteo teve essa revelação no coração, que até hoje eu quero ter, meus irmãos, essa vontade, essa coisa no coração que ele tem, de toda sexta. Ele viu isso aí foi um download do céu. Isso aí foi um download do céu. Quantas pessoas estão orando e vem download do céu assim, ore por fulano, ore por ciclano. Mulheres de oração. Eu estou aqui orando, veio na mente aquela pessoa. Começa a orar por ela, meu irmão. É download do céu. É ela precisando de oração e o Senhor movendo em oração. Nós precisamos dobrar mais os joelhos. Acessar essa internet, esse dispositivo, sabe? Aquela coisinha que você acessava quando você era mais novo lá, aquele barulhinho, sabe? Agora é para o céu. Agora é 2 joelhos no chão e o download virá. E o Senhor vai te mandar isso. Amém? Para finalizar. Ele disse, aí começa a vir coisa do céu, ele disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Diferente do que o coach diz. Seja você mesmo, faça, você pode tudo, né? Tipo, o pastor Timóteo diz, foguete não dá ré, e tal, e tal. Jesus começa logo assim, renuncie a você mesmo. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente começa a viver aquilo que é poderoso. Começa a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, pastor Wesley, qual é a segunda coisa? E para concluir, meus irmãos, adoração é importante, leitura da palavra é importante, e oração é importante. E essas 3 coisas, elas não vivem sozinhas e elas também ajudam umas às outras. A palavra promove a oração. Você lê a palavra te diz, ore. Mas você está orando, a oração promove a palavra. Quando você está orando, você recebe download do céu e começa a compreender melhor a palavra. E na palavra o Senhor explicou qual é o modelo de oração, e a modelo de oração, aquela oração modelo, que é aquela chamada, também conhecida como oração do Pai Nosso, por alguns, contém a adoração. Então perceba que as 3 práticas espirituais estão lá e elas promovem uma às outras. Mas existe uma prática espiritual de oração e um nível de oração que você chega, que você se torna inabalável. Quem quer se tornar inabalável?
A palavra de Deus que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando eu oro em pé, alguém ainda pode me derrubar. Quando eu oro de joelhos, já começa a ficar mais difícil me derrubar. Existe uma postura de oração que eu vou chamar aqui de adoração absoluta, é quando você não quer olhar mais para si de jeito nenhum, só o Senhor. Um certo pastor falou que às vezes ele ora assim, ele começa a orar de joelhos, ele separa 1 hora por dia para orar no começo dos dias, ele ora de joelhos, e aí tem uma hora que ele se prostra. Como nós falamos aqui sobre aquele prostrar dos japoneses, lembra? Que tem um ângulo, aí cada ângulo que eles operam é um nível de reconhecimento ou de pedido de favor, até ele ficar prostrado. Prostrado é um pedido de misericórdia total. Só que eu vou além desse nível. Esse homem disse que orava, muitas vezes prostrado, mas às vezes ele se deitava no chão, meus irmãos, estirado assim, com a boca no pó. Quando ele orava assim, ele não somente orava, mas ele adorava, simbolicamente. Eu vou chamar isso de adoração absoluta. E isso não é uma chave, isso não é uma fórmula, mas é uma essência. Quando nós estamos em adoração absoluta, nós somos inabaláveis. Eu acho que foi hoje, eu não sei se é hoje, mas eu vi muitas notícias sobre um terremoto que aconteceu. Não é isso? Foi ontem, muitas notícias hoje sobre isso, e era impressionante. A piscina, eu acho que era de um prédio assim, tá? Agora eu vi prédios tão grandes, já tortos. Quanto maior o prédio, mais abalado ele pode ficar. Mas aquilo que já está no chão, não tem o que ser abalado. Sabe, quando você está em pé e acha que é alguma coisa, o diabo pode te derrubar. Quando você está de joelhos, talvez ele ainda possa querer te derrubar, mas é muito difícil. Mas quando você está prostrado em adoração absoluta, glorificando somente a Deus, você se torna inabalável. Porque ele vai abalar você? Como é que ele vai atingir você? Tudo é para a glória de Deus. Sabe, você que está fazendo as coisas para Deus, adorando a Deus, tem gente que vem para cá e acaba fazendo um altar para si mesmo. Mas também, ao mesmo tempo, quando vem crítica, ele acha que é para ele. Mas quando você está fazendo um trabalho para Deus, onde a glória é só para Deus, quando vem a crítica vai para Deus, meus irmãos. Não vai para você, não. Não é nada pessoal. É para Deus. E o Senhor faz a justiça. Quando você está no Senhor, quando você está em adoração absoluta, o diabo não consegue te abalar. Ele não consegue te derrubar. Porque tudo que você está fazendo é para a glória de Deus. E tudo que vem de represália não é contra você, agora é contra o Senhor, e essas pessoas ela vai se ver com o Senhor, ou essas pessoas vão se ver com o Senhor, porque o Deus é o Deus da destra fiel. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. E eu queria deixar com vocês essa noite, meus irmãos, essas duas verdades. É que evangelho não é só morrer, é principalmente ressurgir, ressuscitar. E é sobre isso que nós vivemos, é sobre isso que é a Páscoa, é sobre isso também que é a ressurreição, é sobre isso também que é a Santa Ceia. E a segunda é a gente chegar no estágio de adoração absoluta, onde toda glória é para Deus, toda honra, toda glória. Tudo que nós fizermos, que seja para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, que seja para a glória de Deus. Amém? 17 diz, e quanto fizertes por palavras e por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Amém? A igreja pode ficar de pé?
Eu queria chegar a esse nível aqui na Nova Vida, onde todos, do 16, se a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Não é essa medida aqui pequena, a medida maior. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.